Gurizada, na videoaula de hoje a gente vai revisar o conteúdo sobre pronome. Preste atenção na seguinte frase: Jorge comprou uma bicicleta. Ele trabalhou durante um ano para conseguir economizar. Aqui, galera, essa palavrinha aqui, que está fazendo referência ao Jorge, ela recebe o nome de pronome pessoal reto. Pronome pessoal reto. Como é que ficaria a frase se eu não utilizasse o pronome ele? Jorge comprou uma bicicleta. Jorge trabalhou um ano para conseguir economizar. Vocês viram que fica repetitivo, né? E com o pronome, eu não repito o substantivo próprio Jorge e dou a informação. Então, essa palavrinha ele, que está fazendo referência ao substantivo Jorge, chama-se pronome. E por que ele foi usado nesta oração? Para substituir o substantivo próprio Jorge e evitar sua repetição, certo? Então, uma das funções primordiais, principais do pronome é deixar o texto mais bonito, né? Mais sonoro, ou seja, Jorge comprou uma bicicleta. Ele trabalhou durante um ano para conseguir economizar. Eu não precisei repetir aquela palavrinha. Eu utilizei o pronome e ela o substituiu e o texto passou a informação desejada. Todos os garotos estavam preocupados com a prova que seria realizada no dia seguinte. A professora havia avisado que ela seria bem extensa e trabalhosa. A professora havia avisado que ela, o quê? A prova. Eles, então, decidiram que iriam estudar em grupo. Eles quem? Os garotos. Outro parágrafo aqui, galerinha, onde eu utilizo dois pronomes pessoais reto para evitar a repetição de substantivos. Neste caso, o substantivo garotos, acompanhado do artigo os, e o substantivo próprio. E o que são pronomes? São palavras que servem para se referir a nomes, para representá-los ou substituí-los. Nas situações de comunicação, os pronomes servem para indicar a pessoa ou as pessoas que fala ou falam, as pessoas de quem se fala, ou as pessoas ou a pessoa com quem se fala. Olha os pronomes aí nas situações de comunicação. Eu gosto muito dela. No fundo, ela é bem legal. Eu é a pessoa que fala e ela é a pessoa de quem se fala. E aí, pai, beleza? Beleza, filho. E tu, tudo certo? Esse tu se refere à pessoa com quem se fala. Os pronomes podem ser classificados em pronomes pessoais de caso reto, que é o eu, o tu, o você, o ele ou ela. Na primeira pessoa do plural, o nós. Na segunda, o vós ou vocês. E na terceira, o eles ou elas. E os pronomes pessoais de caso oblíquo é aqueles, o me, mim, comigo, que vai fazer referência à primeira pessoa do singular, o te, ti, contigo, a segunda pessoa do singular, o a, o lhe, o se, o si, o contigo da terceira pessoa do singular, o nós e o conosco da primeira pessoa do plural. Em vez de eu dizer, você vai com nós para a praia, você vai conosco para a praia. Olha como é que fica mais bonito. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. E terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se, si, consigo. Vamos ver os casos de pronomes oblíquos que nós vimos no slide anterior. Se o papo for futebol, isso é comigo. Pronome pessoal de caso oblíquo, primeira pessoa do singular, tá aqui ele. E se o assunto é PlayStation? Tudo bem, contigo, contigo, segunda pessoa do singular. A evolução aqui é de pai para filho. O livro estava sobre a mesa. Peguei-o e coloquei-o sobre a mesa.
Aqui, ó, eu tenho dois pronomes oblíquos, ó, pertencendo à terceira pessoa do singular. Então, ó, peguei o quê? Peguei o livro. Coloquei o quê? O livro. Então, para repetir, ó, o livro estava sobre a mesa. Ponto. Peguei o livro e coloquei o livro sobre a mesa, sobre a estante. Eu coloquei o pronome oblíquo, ó. Peguei-o e coloquei-o sobre a estante. A frase ficou menor e ficou mais bonita de se ver. Como você observou, para evitar repetições de palavras ou expressões desnecessárias em um texto, os pronomes podem substituí-las ou se referir àquelas que já foram usadas. Leia sempre os textos que produzir. Veja se repetiu alguma palavra ou expressão sem necessidade e troque-a por outra que comunique o que você quer. Ó, troque-a. Troque o quê? Ó, o caso de um pronome oblíquo fazendo referência a alguma palavra ou expressão. Tá? Ó, o pronome oblíquo aqui, ó, o a. Preste atenção na seguinte frase. Cheguei do vôlei e tinha uma surpresa na minha cama. Qual é a função da palavra em destaque minha na frase? Se eu estou dizendo que a cama pertence a mim, minha cama, ela está fazendo uma referência de posse, porque a cama pertence a mim. Cheguei do vôlei e tinha uma surpresa na minha cama. Então, a função dessa palavra em destaque na frase aqui, galera, é o pronome possessivo. Por que pronome possessivo, galera? Porque vem de posse, ó, posse, ó, a origem da palavrinha. Possessivo vem de posse. Meu, meus, minha, minhas, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seus, suas, né? Aqui, primeira pessoa, segunda pessoa do singular ou do plural, terceira pessoa do singular ou do plural, né? Porque eu coloquei o Szinho aqui, tá, galera? Primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. Os pronomes possessivos também podem indicar, além de posse, que pertence a algo, a alguém, né? Como afetividade, ó, um beijo, um abraço de sua Carol, tá? Né? De sua Carol, ela tá demonstrando afeto. Minha escola fica longe daqui. A minha escola é um lugar que eu frequento com assiduidade, ou seja, que eu estou sempre presente, por isso o nome assiduidade. Meu senhor, sente-se, por favor. Eu não estou fazendo referência à posse, eu estou utilizando este pronome possessivo como uma forma de respeito. Muito bem. Os pronomes possessivos podem acompanhar ou substituir o substantivo. Aí, ó, a função primordial, principal dos pronomes, ó. Você fica com seus amigos e eu fico com os meus, ó. Com seus amigos, ó. Ele tá o quê? Acompanhando o substantivo aqui nesse caso. E eu fico com os meus. Aqui ele tá substituindo o substantivo amigos, galera. Então, para eu não repetir amigos, tá? O que eu faço? Eu utilizo o pronome meus. Substitui o quê? O substantivo amigos. Então, você fica com seus amigos e eu fico com os meus. Já tá dando para entender que é os meus o quê? Amigos, galera. Os pronomes de tratamento, galera, como o próprio nome diz, vem de tratar. De que forma eu vou tratar as pessoas? Os pronomes de tratamento são utilizados para dirigir-se formalmente a alguém. Às vezes são usados para fazer referência a alguém. No entanto, você é um pronome de tratamento e, por exceção à regra, é informal. O pronome você sofreu algumas transformações no decorrer do tempo.
o pronome de tratamento você, o pronome de tratamento que deu origem a ele é vossa mercê, que foi se transformando com o tempo e chegou à forma você. Lá nos primórdios as pessoas diziam vossa mercê, lá séculos atrás. Agora nós utilizamos você. E por exceção à regra, ele é informal, né? Então, nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós utilizamos o tu, né? Raramente utiliza-se o você, mais no interior do estado, e utiliza-se o você em algumas cidades do interior. Mas a gente usa o tu em vez de dizer você. A gente fala, tu foste na praia, né? Se a gente sai do Rio Grande do Sul, as pessoas vão dizer, você foi à praia? Aqui tá os pronomes e quando eu devo utilizar. Você é um tratamento familiar, né? Então ele é informal. Senhor, senhora é um tratamento de respeito. Senhorita para as moças solteiras. E aqui os demais tipos de pronome de tratamento e para quem a gente faz e para quem nós utilizamos. Vossa Excelência para as altas autoridades, Vossa Santidade para o Papa e assim por diante. Os pronomes demonstrativos são aqueles que apontam pessoas, objetos, lugares, etc. Aquele, este, aquela casa, este livro, esse caderno e assim por diante. Uso dos pronomes demonstrativos. Exemplo, numa situação que vá definir o espaço. Pegue esta cadeira que está aqui. Está definindo o espaço, né? Pega esta cadeira que está aqui, neste espaço aqui. Pegue essa cadeira que está aí. Pegue aquela cadeira que está ali. Então, tá aqui uma das formas de nós utilizarmos os pronomes demonstrativos, né? Que serve para demonstrar, apontar alguma coisa. Uma situação de tempo, sim, ó. Este ano está passando muito devagar. Ainda estamos em março, situação no tempo. No ano passado, descobri a verdade sobre você. Nesse ano, minha vida mudou muito. Minha vida mudou. Então, mudou muito para todo mundo, né, gente? Em plena pandemia tá uma loucura. Nesse ano, algo que tá próximo, né? Nesse ano, a minha vida mudou muito. Nasci no ano de 1986. Naquele ano de 1986, a Copa do Mundo aconteceu no México. Pessoa aqui, ó, singular. Este, estes, né? Esta, estas, isto, esse, esses, essa, essas, isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Tá? Então, tá aí a listinha dos pronomes demonstrativos, ó. Isto é uma cadeira. É uma escada, desculpa. Isto é uma escada. Tá aqui, ó. Tá aqui do meu ladinho. Isso é uma escada. Tá um pouco distante de mim, então eu utilizo isso, ó. Aquilo é uma escada, está longe de mim, então eu utilizo aquilo. E os pronomes indefinidos, eles fazem referência a algo ou alguém de forma imprecisa, indefinida, algo que não está definido. Então, eu utilizo esse aqui, ó, indefinido, algo que não está definido. Os pronomes indefinidos, eles são variáveis, ou seja, ele pode ficar no singular, no plural, algum, alguns, nenhum, nenhuma, enfim. Todo, outro, muito, pouco, vário, tanto e qualquer. Qualquer, quaisquer, né? Nós também podemos pluralizar o qualquer. Invariáveis, alguém, eu não digo alguém, eu não digo ninguém, eu não digo todos. Né? Então, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, algo, cada, são invariáveis. Ou seja, vão ficar sempre escrito desta mesma forma que está aqui. Esses pronomes, eles apresentam uma imprecisão. Se disser algo sobre isso, vai se arrepender. Que algo é esse?
Ninguém pode afirmar que a história aconteceu dessa maneira, né? Ninguém pode afirmar, nem eu, nem tu, nem ele. Quem fez isso sabia que não ficaria impune, né? Não se sabe quem fez. Entendi o que ele disse. O quê? Mas o quê? O quê? O que ele disse, afinal? Nenhuma cidade conseguiu o prêmio, ou seja, nenhuma, né? Aqui vocês têm a listinha dos pronomes indefinidos, que são divididos em variáveis e invariáveis, como eu coloquei, mas aqui está mais detalhada a listinha. Algum, algumas, alguns, algumas, alguém. Não muda, não digo alguém, né? E assim por diante. Outro, outra, outros, outras, quanto, quanta, quantos, quantas, e assim por diante. Os pronomes interrogativos, interrogativos vem de interrogar. O que é interrogar? Perguntar, fazer perguntas. Em perguntas eu vou ter sempre um ponto de interrogação. Olha ele aqui. São eles que, quem, qual, quais, quanto, quantas, quanta, quantas. Por exemplo, quanto custa aquela calça? Estou te perguntando e é lógico que não vai faltar o ponto de interrogação. Que medida você vai tomar para resolver o problema? Estou te perguntando. Quais são as estações do ano? Qual a providência que você vai tomar? Mais uma tabelinha para vocês aqui, né, com exemplos dos pronomes variáveis e invariáveis.